Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Ninguém antes dele e ninguém depois dele. Jesus foi e continua sendo o maior mestre de todos os tempos. Um pedagogo inigualável, portador de profundos conhecimentos, espírito mais elevado que colocou os pés em nossa terra. Como diz o evangelista João, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Evidentemente que Jesus de Nazaré, com o conhecimento que ele possui, ele poderia, há 2000 anos, utilizar-se de um verbo rebuscado, falar palavras difíceis, mostrar através da oratória todo o seu conhecimento e deslumbrar as pessoas. Entretanto, ele não queria deslumbrar. Ele queria conquistar o coração das pessoas. Ele queria que a criatura humana pudesse edificar o reino de Deus no próprio coração. E como pedagogo inigualável, ele escolheu falar em parábolas, porque era o coração que ele queria atingir. Mas ele não contava apenas histórias, não. Ele tinha uma metodologia. Ele falava daquilo que o povo conhecia. Então, se ele fosse falar para os pescadores, ele ia falar das redes, dos peixes, do mar. Falando para agricultores, ele iria falar da semente, do grão de mostarda, do trigo, do joio. Falando para homens do comércio, ele falaria dos talentos, das dracmas. E hoje nós vamos falar sobre uma das suas parábolas. E olha que foram mais de 30 parábolas. A parábola da candeia, tendo como livro base Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Então nós vamos pedir aos irmãos a permissão só para ler a citação do Evangelho que faz Caibá Schutel, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Marcos. Diz assim o Evangelho de Lucas no capítulo 8, versículo 16 a 18. Ninguém, pois, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver se lhe há dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, se lhe há tirado. Isso é o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos está assim: e continuou Jesus: porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto. E nada vos foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse: atentai no que ouvis, à medida de que usais, dessa usarão convosco. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que pensa ter, ser-lhe-á tirado. A candeia, essa parábola, é uma parábola muito significativa, porque a candeia nos traz a luz.
E a luz é indispensável à vida. Tanto a vida material como a vida espiritual. Nós lembramos que em determinado momento Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E o sal, ele serve para salgar e para conservar. Muitas coisas, muito material orgânico com o sal fica conservado. Como o sal serve para salgar e conservar, a luz serve para iluminar e serve também para os fenômenos da vida. Imaginemos 10 dias sem o sol. 10 dias sem a luz do sol. Os vegetais não suportariam e morreriam. Os animais, aqueles que se alimentam de vegetais, morreriam. Toda a cadeia alimentar estaria morrendo. E a vida se extinguiria na terra. Então, a luz, ela ilumina. E em termos de terra, de sol, dá a vida. Proporciona a vida. Espiritualmente falando, a luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da sabedoria. Sem essa luz, nós, espíritos, estamos atordoados, perdidos. Em vários momentos do Evangelho, Jesus fala sobre a luz. Tem um momento que ele diz que os olhos são a candeia do corpo. E se os olhos são iluminados e veem a luz, todo o corpo está iluminado. Entretanto, se os olhos que é para ter a luz estão em trevas, quão grande serão essas trevas? Então a luz, ela é importante na vida material e ela é importante na vida espiritual. E Jesus disse: de que adianta acender essa luz e colocá-la debaixo do módio, debaixo da cama, debaixo do alqueire? É como se nós não tivéssemos a luz. Porque se você tem a luz e esconde, você não ilumina. E se a luz perde a sua finalidade, de que adianta estar em nossas mãos? Por isso que ele disse que aquele que tem, terá mais. Se você ilumina, se você usa a sua luz para iluminar, você terá mais luz ainda. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que pega a luz e esconde, até essa luz que ele pensa em ter, ele perderá. Não tem um ditado que diz assim: o primeiro que acende a luz é o primeiro a se iluminar? Ora, se você está com a candeia, se você está com a luz e você coloca ela debaixo do alqueire, debaixo da cama, você deixou de iluminar os outros, mas também ficou na escuridão. Olha que coisa. À medida que você dá a luz, você se ilumina. À medida que você esconde essa luz, você proporciona ao outro escuridão e você mesmo penetra na escuridão. Esconder a candeia debaixo da cama, debaixo do alqueire, como Jesus fala, ou do módio, como ele diz, levando para o ponto de vista espiritual, intelectual, é como você ter o conhecimento e monopolizá-lo. Você ter o conhecimento e esconder esse conhecimento. Por exemplo, agora nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, do coronavírus.
pesquisadores do mundo inteiro estão debruçados dia, noite, madrugada, tentando encontrar a vacina ou a medicação que cure, que evite que as pessoas entrem em insuficiência respiratória e morram. Já pensou se um deles encontra essa cura e guarda? Eles pegam a cura no laboratório e pegam toda essa pesquisa e jogam debaixo da cama. De que vai adiantar? Ela tem que ser divulgada. É o que Jesus disse, coloca no velador. Coloca num lugar alto para que essa luz ilumine a todos. Ela que tem que ser divulgada. O mesmo pensamento em relação a essa candeia espiritual. As revelações. E aí eu penso uma coisa que é interessante e que às vezes as pessoas não atentam. Quando companheiros espíritas não levam os seus filhos para a evangelização na casa espírita. Isso é incoerência. E dizem assim, quando eles crescerem, eles vão decidir se eles vão ser espírita ou não. Isso é um absurdo. Se você conhece uma verdade, se você conhece um caminho, se lhe apresentam Jesus como nunca antes, como você não vai apresentar os seus filhos? Então deveria se fazer a mesma coisa com o estudo oficial das escolas. Deixa o menino crescer. Deixa a menina crescer, depois que ela tiver adulta, ela vai escolher se vai estudar ou não. Se vai para a escola ou não. E como é que a gente faz? A gente faz isso? Não. Levamos o nosso filho para a escola. Quando ele tiver adulto, se ele não quiser continuar os estudos, fazer faculdade, é uma decisão dele. A mesma coisa em relação ao espiritismo. Meu filho, levo minha filha para a evangelização, para a juventude espírita. Depois que se tornarem adultos, se eles não desejarem seguir a doutrina, eles vão seguir o caminho que quiserem. Isso é colocar a candeia no velador, para que todos possam ver. Jesus continua dizendo que nada fica escondido. Nada há escondido que não venha a ser revelado. Isso quer dizer que a luz é impossível se conter a luz. Mais cedo ou mais tarde, ela brilha. A verdade, ela brilha. A luz da verdade aparece. E aí eu lembro de uma história muito interessante, que diz assim: a mentira é como uma pedra. A verdade é como isopor. O homem pega a mentira, envolve a verdade com a mentira, amarra e joga no mar da vida. Como a pedra, que é a mentira, é pesada, ela leva a verdade lá para o fundo. Mas com o passar do tempo, com o caminhar das ondas, com o movimento do mar, que significa o movimento da própria vida, essa corda vai sendo rompida e apodrecendo. E depois se rompe. A pedra, que é pesada, fica lá embaixo. E o isopor, que é leve, a verdade, sobe e boia. E todo mundo vê. A verdade, todo mundo vê. Jesus diz para colocar a luz no velador. E a qualidade dessa luz depende do combustível. Claro, naquele tempo era azeite, né? Era com um tipo de óleo que se acendia, né? O tição do fifó, como se chama aqui no Brasil, né? Que na realidade é candeeiro,
também chama-se aqui no Brasil, depende das regiões, mas naquela época era candeia. Então, a qualidade do combustível vai dizer da potência da luz, da força da luz. Quanto melhor o combustível, mais forte a luz. E qual é esse combustível em relação a nós? O conhecimento é um combustível. A fé é um combustível. O discernimento é um combustível. O bom senso é um combustível. A caridade, a solidariedade são combustíveis. Mas todos eles são alimentados por um combustível muito maior. O maior de todos os combustíveis. O amor. O amor é o maior de todos os combustíveis. Foi por amor que Deus construiu o universo. Foi por amor que Deus construiu os astros. E Deus construiu cada um de nós. O interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é não esquecer que toda luz é importante. Toda luz é importante. Quando você olha à noite, numa noite de primavera, um céu sem nuvens. Quando você olha para o céu, você vê miríades de estrelas, não é? É lindo. Elas parecem diamantes incrustados na abóbada celeste. Um zimbório maravilhoso, não é verdade? E lá vocês podem enxergar estrelas que brilham mais e estrelas que brilham menos. Seja pela distância em relação à Terra, seja pela própria magnitude da estrela, mas todas brilham. Todas. E a estrela que brilha mais, não brilha mais porque tenha apagado uma outra estrela. Não. E a estrela que brilha menos, mesmo tendo perto uma estrela que brilha mais, não deixa de brilhar por isso. Todos nós somos estrelas, com brilhos diferentes, mas todos caminhando para um brilho maior. À medida em que nós trabalharmos o combustível dessa candeia, à medida que nós amarmos mais, essa candeia brilhará mais, essa luz brilhará mais. E aí vem Jesus e traz uma outra máxima muito interessante. Ele diz assim: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Jesus às vezes diz coisas que parecem um paradoxo, né? Lembra quando ele diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim fazer a filha ficar contra a sua mãe, o filho ficar contra o seu pai, e o homem terá em casa os seus inimigos. Mas depois ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos deixo. Eu não dou a paz do mundo, porque o mundo dá, mas depois toma. Eu, porém, vos dou a minha paz. Parece paradoxo, mas quando a gente vai estudar profundamente, nós percebemos a imensa sabedoria. É a mesma coisa nesse trecho. Quando ele diz assim: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, em vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas em outro momento ele diz, ele não fala para a gente assim: não faça suas obras para serem vistos pelos homens. Faça com a mão direita sem que a outra veja. Ele não diz isso?
Não parece um contrassenso? Em um momento ele diz, não faça as suas obras na frente dos homens, e depois ele diz, para que os homens vendo as suas boas obras. Não é? Ele está falando em relação à intenção. Porque para a gente, na nossa cegueira, eu mesmo sou míope 2 vezes. Eu sou míope dos olhos do corpo e sou míope dos olhos da alma. A gente não consegue enxergar. Ele falou da intenção. Fazer as obras. Se você faz as obras com a intenção de ser visto pelos homens, você já teve sua recompensa. Mas se você faz as suas obras para o bem, e os homens observam essas obras, para eles serve de exemplo. E é interessante quando Jesus conclui a frase. Presta atenção à frase. Que brilhe a vossa luz, para que os homens, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É o Pai que tem que ser glorificado, não a gente. Olha que coisa interessante. É o Pai que deve ser glorificado e não a gente. Se a gente faz as boas obras para ter a glória, já ganhamos a recompensa do mundo, que é a própria glória. Mas, se nós fazemos o bem para que o Pai seja glorificado, a nossa glória está com o Pai. Observe ainda nessa mesma frase que Jesus diz: brilhe a vossa luz para que os homens possam ver as vossas boas obras. Ou seja, a nossa luz se expressa nas obras. A nossa luz se expressa no que fazemos. E quando nós falamos obras, não é apenas a cesta básica, o cobertor. Não, é tudo que nós fazemos. Seja materialmente dando, ou dando o consolo, dando a palavra, dando a escuta, dando o carinho, a orientação, o discernimento. Então, a nossa luz, ela deve se expressar nas obras que devemos fazer, realizar diante dos homens. Não para a nossa glória, mas para que nosso Pai possa ser glorificado. E aí, quando ele fala do convite de fazer brilhar a luz, é semelhante ao convite que ele pede para semear. O semeador saiu a semear. A candeia dá a luz. O sal dá o gosto. É sempre um movimento de doação. Doação o tempo inteiro. Distribuir o conhecimento. Quanto conhecimento nós temos e guardamos? Quanto? Temos que vencer a timidez, vencer o medo, para dar ao outro aquilo de bom que nós temos. Quanta bondade! Voltamos ao caso que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Quantas pessoas estão aí, servindo, ajudando, amparando as pessoas? Quantas e quantas e quantas? É o amor que está lá dentro. Todo ser humano é bom, porque todo ser humano é divino. Deus não cria nada ruim. Muitas vezes nós precisamos de estímulo. E no nosso nível moral, no nosso nível intelectual, no nosso nível de sensibilidade, a dor ainda é uma excelente professora.
porque ela nos instiga, ela nos impulsiona. A dor nos tira da zona de conforto, nos convidando a fazer com que essa luz possa brilhar. Não existe ninguém tão bom na terra que não caia, que não cometa erros. E não existe ninguém tão ruim na terra que não seja capaz de fazer o bem, de amar e de servir. Vamos fazer a nossa luz brilhar, distribuindo conhecimento, distribuindo bondade, distribuindo espiritualidade e propagar isso. Peguemos o exemplo de uma vela. Se você acende uma vela, essa vela vai aos poucos, né? O fogo vai consumindo a cera da vela. E ela vai diminuindo. Mas se você pega essa vela que você acendeu e acende outra vela, e acende outra vela, e acende outra vela, e sai acendendo velas, e acendendo velas, e acendendo velas, o que vai acontecer com a luz? Ela vai se multiplicar. Ela vai se propagar. Se você guardou essa luz, essa vela só para você, ela vai descendo, vai chegar um momento que vai fazer tss, e vai se apagar na própria cera. Mas se você propaga, e outro propaga, e outro propaga, e outro propaga, essa luz vai iluminar o mundo inteiro. Meus irmãos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse momento que nós não temos condições de estarmos juntos nas palestras e a fazemos através do vídeo, através da videoconferência, através das lives ou gravando, é um momento de grande reflexão para todos nós. É um momento de aprendizado que nós temos que aproveitar. Porque as pandemias sempre existiram. Na Idade Média, a peste. No século XX, 1918, 1920, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Década de 80, no seu finalzinho, a AIDS, que chegou terrível. Ebola, H1N1, todas essas epidemias, muitas se transformaram em pandemias, surgiram e foram embora. Mas deixaram aprendizado. A dor faz com que a gente cresça. E a lei de destruição, como nos ensina o livro dos Espíritos, é necessária para o progresso, porque a destruição é aparente. A destruição é material, na realidade não há destruição, há transformação. O espírito é imortal. Lembremos da Segunda Grande Guerra, que depois surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois surgiu o Japão como potência. Evolução nas cirurgias, evolução nos transplantes, evolução nas ciências. E acreditamos nós que o coronavírus é para que tenhamos uma revolução nas relações. Na relação do ser para consigo, na relação do ser para o com outro, na relação entre as nações, para que possamos perceber que o poder não é tão sólido como parece, que fisicamente temos que analisar a nossa finitude, que não é uma possibilidade, é uma certeza,
E aí lembramos que lá no orfanato, uma das cuidadoras disse: seu Cláudio, com essa pandemia, será que eu vou morrer? Eu digo: olha, que você vai morrer, vai. Não sei se vai ser agora nessa leva, mas você vai morrer. Porque a gente coloca a morte como se fosse uma possibilidade. A morte não é uma possibilidade. A morte física é uma fatalidade. Ela vai acontecer. Não importa quando, mas ela vai acontecer. Então, nós temos que perceber esse momento como uma grande oportunidade de crescimento. Toda mudança é precedida por uma crise. Toda crise traz desconforto, traz turbulência, porque toda crise nos tira da zona de conforto e nos convida para uma mudança de postura. O vírus não respeitou as fronteiras entre as nações. As fronteiras são só materiais. O vírus não respeitou os muros, os ricos ou pobres, negros ou brancos. Não. Ele veio democraticamente. Como a morte, ela é democrática. Então, toda vez que nós refletimos sobre a morte, na realidade é uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa existência. Vamos refletir nisso. E Jesus, de uma maneira tão linda, no Sermão da Montanha, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, nem se pode acender a candeia e colocá-la debaixo do alqueire. Faça, pois, brilhar a vossa luz, para que todos possam ver a sua luz e, em vendo as suas boas obras, possam glorificar o Pai que está nos céus. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, minha irmã, você que está me ouvindo, qual é a sua candeia? Qual é a sua luz? Você pensa que não tinha? Mas você tem. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O nosso Pai é o ser maior do universo. E em termos espirituais, nós somos sua imagem e semelhança. Consequentemente, nós somos luz e somos amor. Qual é a sua luz? Onde ela está? Será que ela está embaixo do alqueire? Embaixo da cama? Faça brilhar a vossa luz, mas não com a intenção de aparecer. Não com a intenção de aparecer. Muitas vezes você vê um refletor ligado, você vê a luz dele, mas você não vê o refletor. O design dele, muitas vezes você não vê, porque você só vê a luz. Às vezes você vê a luz e não sabe nem de onde ela está vindo, mas você vê a luz. Então você tem luz, meu irmão. Você tem luz, minha irmã. Vamos sair da postura de coitadinhos. Não é isso que Jesus quer. Vamos sair da postura da falsa humildade, da falsa modéstia. Vamos fazer essa luz em nós brilhar, para que possa iluminar a todas as pessoas, e iluminar a gente também. E eu queria fazer um convite a vocês. No dia 1º de dezembro de 2019, nós lançamos o nosso canal no YouTube. O canal Caminho Luminoso. Não é luminoso, não é com L no início. É com N. N de nós. Caminho Luminoso.
Nesse canal, dia de quarta-feira, nós colocamos vídeos sobre estudando o Espiritismo. Temas diversos. A gente coloca temas de reencarnação, mediunidade, obsessão, depressão. E dia de sábado, nós colocamos temas sobre encontro com Jesus. Só da vida de Jesus. As profecias, o nascimento, a infância, onde ele viveu dos 13 aos 30, as suas parábolas, os seus ensinos, os seus fenômenos, os seus discípulos, as mulheres que acompanharam ele. Entre lá no nosso canal, se inscreva. Como foi no dia 1º de dezembro do ano passado que nós iniciamos, 2019, vá na playlist. Nós temos mais de 30 vídeos, tanto de quarta-feira estudando o Espiritismo, como do sábado, o encontro com Jesus. Essa também é uma forma de fazer brilhar a nossa luz. E a nossa luz brilha mais ainda quando nós amamos. O amor é o combustível dessa luz. Que a gente possa amar cada vez mais. Entendendo que o amor é a doação sem espera de recompensa. A alegria de amar já é, para aquele que ama, o suficiente. Não precisa que o outro devolva mais nada. Só em ter a possibilidade de amar já é a recompensa do próprio amor. Que nós possamos colocar esse combustível em nossa candeia. Que nós possamos amar e servir. Nos dedicar cada vez mais ao autoconhecimento, à nossa reforma íntima, à edificação do reino de Deus em nossos corações. E fazer aquilo que Jesus disse: brilhe a vossa luz, para que os homens, em vendo vossas boas obras, possam glorificar o Pai que está nos céus. Porque não adianta acender a candeia e colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo do módio, porque não vai iluminar ninguém, nem a você que acendeu a candeia. A candeia deve ser acesa por nós, ser colocada no velador e brilhar, brilhar, brilhar sempre. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco sempre.